Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas relações de carinho, de amizade. Para o estudo da manhã de hoje, quando a gente lembra da questão do altar, né? Essa passagem é aquela circunstância que a criatura se posiciona diante de um altar com uma oferenda para agradar a Deus. Essa relação da divindade com a humanidade sempre se baseou nas relações de troca. O que a gente chama de relação de troca? A criatura humana, quando ela tinha o início do seu pensamento religioso, está dando problema, né? Vamos ver se melhora. A ideia do pensamento religioso, o que acontecia? Toda vez que a criatura ela não compreendia a própria natureza, os elementos da natureza que criavam situação de constrangimento, e medo e receio, ela buscava lidar com aquela situação de uma forma de apaziguar os meios que a constrangiam, a que colocava medo. Então, o pensamento religioso começa do sentimento de medo por tudo aquilo que a criatura humana não sabe explicar, não conhece, não reconhece. Então ela começa a fazer de Deus a sua imagem e semelhança dela mesma. Então é a hora que ela começa a ter relação como a sociedade tem, a nossa sociedade de poder, imaginando Deus e os deuses como reis. O que acontece com esses reis? Ligou. Bem, bom dia a todos. Vamos voltar à nossa linha de raciocínio, explicando nosso pensamento religioso, ele não se estabelece, né, quando a gente pensa hoje, na questão de sublimado, um pensamento sublimado. Ele iniciou materializado mesmo. Então, o que acontecia? Toda vez que o ser humano não sabia explicar as intempéries da vida, do clima, os furacões, né, as maremotos, todas aquelas situações, ele entendia que para aplacar aquilo, ele deveria se submeter e agradar. Então, tudo aquilo que ele não sabia explicar, ele explicava, ele dizia, né, aquilo que ele tinha medo, que era como se fosse um Deus que está com raiva. Então, essa relação de troca se inicia aplacando a ira desses deuses. São aquelas situações que ele não sabe explicar. Então, a gente vai perceber essa relação, vamos imaginar o rei e os seus súditos. Toda vez que o súdito quer agradar o rei, ele bajula, ele dá presente, ele trata bem. Então, desde a época, né, dos povos politeístas, né, os deuses eram vários reis. E assim como o homem criou o Deus à sua imagem e semelhança, lógico, tínhamos reis bons e reis maus. O raciocínio era esse. Entidades boas e más. Aos maus, o entendimento era, quando se oferece presentes, se oferece oferenda, a raiva dele era o quê? Aplacada. A raiva dele era amenizada. Mas um rei bom também, se fosse esquecido, ele poderia ficar com muita raiva também. E o que queria vir? Ia ter fome, não ia chover, ou ia chover demais. Então, sempre foi essa relação com a divindade, uma relação de troca, de haver essa troca. Isso a gente vai imaginar lá nos povos politeístas, então, principalmente lá o fenício, né, que tinha aquele deus do Baal, o deus Moloque. O que eles recebiam para aplacar a sua ira? Sacrifício humano mesmo. Eram pessoas que eram ofertadas,
né, de preferência escravos. Era colocado ali para que aquele Deus aplacasse a raiva dele. Então, era essa a relação do início desse pensamento com Deus. O próprio povo judeu, os hebreus, monoteísta, apesar de monoteísta, eles também, por um atavismo religioso, por uma questão de cultura dos povos que eles conviveram, eles também trouxeram a questão da adoração, a questão do sacrifício, do altar. Então, ele pode não ter mais tantos deuses, mas ele vai ter lá Jeová, que é o que a gente chama, né, do Deus tribal, daquele grupo, daquele clã, que são os judeus. Então, tem o Jeová, e Jeová gosta muito de sacrifícios, de receber oblações, holocaustos. Então, desde a história que se encontra na Gênesis, de Abel e Caim, a briga toda é pela oferenda, né? Caim oferece lá as primícias dele, os frutos da terra, e Abel, pecuarista, oferece a dos animais. E Deus prefere, Jeová, as gorduras do animal, e o outro fica com ciúme e mata o irmão. Bem, então esse Deus é colocado com essa necessidade de sacrifícios materiais. Então a gente vai ver em Abraão, que é o primeiro patriarca, né, considerado do povo judeu, que a partir de então toda essa descendência é constituída. A Abraão, Deus pede a ele que ele coloque em holocausto o seu filho, Isaque. Então é quando você vê a prova de fidelidade a Deus. Ele sobe para oferecer Isaque, né, como holocausto a Deus. Iria matar o próprio filho. Naquele momento, Deus muda de ideia e aparece para ele, próximo àquele monte, um cordeiro, por isso que vem e o filho pergunta, onde está o holocausto? Ele era o próprio holocausto. O filho perguntava para o pai, cadê o holocausto? Cadê o material da entrega? Era ele mesmo. Até que aparece, e ele fala, Deus proverá. E Deus apresenta um cordeiro, então o filho não precisa mais ser sacrificado. Então, o que nós percebemos aí? Que desde o início desse pensamento religioso, tem essa cultura, esse atavismo religioso de ofertar pessoas, gorduras, primícias. E no templo judaico, nessa época da Palestina que Jesus está inserido, tinha-se os momentos, os seus ritos, né, os seus momentos de sacrifício, e tinha dentro desse templo o altar. O altar é o local elevado, próprio, para receber as oferendas, o holocausto, que geralmente eram os animais já naquela época, como uma pombinha, um carneiro, um bezerro, enfim, era qualquer animal, mas é interessante que eles não aceitam um animal que tenha mancha, o animal tem que ser puro, nenhuma mancha, o animal não pode ser malhado. Esses animais eram oferecidos. Qual o objetivo disso? É um processo que eles entendem de expiação. Então, a pessoa que está, né, se sentindo impura, que cometeu algum ato dentro da normativa do Código de Moisés, que ela se sente impura, ela precisa expiar através daquele sacrifício. Então, a criatura leva o animal, se posiciona de frente para o templo, coloca a mão em cima da cabeça do animal e demonstra quem será a vítima. Ou seja, esse processo significa o seguinte: o meu pecado, o meu erro, a minha transgressão, eu transfiro para o animal e por isso eu expio meus pecados. Por isso que vem aquela questão do bode expiatório. Alguém está expiando, eu transfiro por processo de expiação, o sacrifício, ele irá morrer. Então, essa é a linha de raciocínio. E se nós, dentro do Antigo Testamento, o Levítico, estão todas as prescrições, a maioria delas pelo menos, com os sacrifícios que até hoje aquele povo tem que fazer. São inúmeros, são imensos, o tempo todo, todos os dias, se tem alguma coisa para ser sacrificado
a Jeová. São algumas gorduras, todo dia o fogo tem que estar aceso, inclusive. E se nós pararmos para pensar, o judeu, né, esse povo naquela época, ele não era inimigo da humanidade, ele não era, né, nenhum homicida, ele estava ali cumprindo as regras, as leis pré-determinadas que se encontram dentro daquele estatuto que eles têm lá, o código, né, a Torá, é a lei mosaica. Então, Jesus, percebendo aquele momento, quando ele chega, que eles eram realmente observadores da lei. O que é uma pessoa observadora da lei? Ela cumpre a lei de Moisés. Mas o que Jesus percebia? Que aquelas criaturas, apesar de lerem determinadas horas do dia, voltado para determinado local do templo, e de lerem em voz alta, inúmeras vezes, e longas preces, se mantinham o quê? Orgulhosos e com os corações ainda duros. Eram incapazes de descer, né, do altar do próprio orgulho para atender um irmão, perdoar um companheiro. A lei mosaica, se nós entendermos, pararmos para observar a lei, ela é realmente um adianto da lei, que a gente digamos assim, ela foi modernizada, porque antes de Moisés, para aquele povo, para aquela Constituição, era um dente, valiam 5 dentes, né? O cara tinha uma costela quebrada, ele acabava com a família inteira. Quando chega a lei mosaica, é um dente por um dente, uma costela por uma costela. É a lei de talião. Para quem não tinha nem essa regra de 1 para 1, então já foi percebemos o seguinte, já foi uma evolução. Quando Jesus percebe aquele povo, Jesus ultrapassa a lei de Moisés. Então, se a gente analisar o que eles estavam fazendo com o sacrifício, eles estão dentro da lei mosaica. Jesus vai além, oferece além da lei. Porque o judeu, a ideia é, ele compreende e perdoa quem? O seu compatriota. Os da sua própria raça, o do seu próprio grupo de etnia, mas que odeie o inimigo e que mate o inimigo. Essa é a lei. E Jesus vem com uma nova concepção. Então, quando Jesus chega naquele grupo, que é realmente uma verdadeira revolução moral, que perguntam para ele sobre qual o maior mandamento, né, testando Jesus, e perguntam a Jesus. Jesus vinha questionando aquela lei, questionando todas essas situações. Inclusive, tem uma passagem em Marcos que ele repete, né, aos judeus, quando questionam o que ele come na casa de Mateus, de um publicano, ele repete, estudem as leis, porque estava escrito lá pelo profeta a seguinte passagem, misericórdia eu quero e não sacrifício. Isso já estava anteriormente. Então tiveram profetas que vieram dizer que nada adiantariam aquelas oferendas se o coração não tivesse santificado. Outros profetas tiveram antes do Cristo. Mas os judeus não queriam saber, porque é muito mais cômodo eu entrar no templo, no mercado, comprar uma pomba, comprar um carneiro, comprar um bezerro e ofertar e livrar da minha culpa, sem ter que repensar, refletir e me justificar com o meu irmão. Então, essa é a lei do menor esforço, que até hoje algumas pessoas ainda buscam resolver suas situações pela lei do menor esforço, transacionando com o plano espiritual, fazendo trocas por oferendas. Então, é quando Jesus, percebendo aquele grupo, e ele questionando essas oferendas, falam para ele, você veio destruir a lei? E Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei de Deus, o decálogo, não a lei mosaica.
A lei mosaica é a lei de um grande legislador que foi necessário, daquela maneira, diante daquele povo, né? Um povo que já tinha escravo, um povo que viveu como nômade durante décadas num deserto. Então, era um povo que precisava ter uma legislação muito severa. Mas quando Jesus aparece naquele clima, é justamente para dizer assim, olha, uma nova proposta. Vocês chegaram até Moisés, né, que é a lei, dura e severa. Vamos além. Então, é quando perguntam qual o mandamento, e ele fala, toda essa lei, é como se ele fala assim, ó, toda essa lei é resumida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí o resumo da lei. O objetivo da lei agora é esse. E até hoje nós estamos tentando aprender, não é? Então, quando Jesus se encontrava lá na Samaria, aquela passagem no poço de Jacó, ele encontra uma mulher e ele pede água a essa mulher. E a mulher se espanta, porque ele é judeu, e um judeu estava falando com uma samaritana. Primeiro que já não se falava com mulher, muito mais os judeus tinham uma briga, né? Eles têm um processo lá de um grupo entre os judeus ortodoxos e os samaritanos. Então, essa mulher ela tinha uma dúvida. Onde era o melhor lugar para se adorar a Deus? Porque os judeus ortodoxos adoram a Deus em Jerusalém, no templo. E os samaritanos no Monte Gerizim. É um outro monte. E por isso, eles não se falam, eles têm uma inimizade. E Jesus fala para ela, os verdadeiros adoradores de Deus adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, fazendo a vontade do Pai. Então, olha a concepção que Jesus nos traz, retirando esse Deus implacável, um Deus cioso, ciumento, que gostava de primícias da terra, gorduras animais, para um Pai amoroso e misericordioso. Então, Jesus vem com essa característica e questiona. Quem é o verdadeiro adorador de Deus é aquele que adora em espírito e verdade. Como eu posso dizer que adoro o Pai se eu lhe aborreço a obra? Então, é quando a gente começa a questionar. E quem é o padrão do amar ao próximo e desse adorador de Deus que Jesus nos traz? Está na parábola do bom samaritano. O bom samaritano foi aquele que atendeu ao companheiro, ao outro, sem querer saber de que família ele era, de que religião ele era, quem ele era, socorreu e caminhou. Então, o bom samaritano é o verdadeiro adorador de Deus, porque faz a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É viver dentro da lei de Deus, de amor, de misericórdia e de justiça. Então, esse é o verdadeiro adorador. Então, Deus não quer adoração parada. A adoração que Deus se refere é a de movimento. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, é quando a criatura se movimenta pelo outro, é a forma de se adorar a Deus. Imaginemos, né, a gente dizendo uma casa, a gente mora lá nas nossas casas, quando os filhos ou quando a gente era criança, uma casa toda precisando de trabalho, de serviço, e a gente ficasse lá parando dizendo que adora pai e mãe. O que eles iam falar? Tá, adora, mas vai lavar uma louça, né? Adora, mas vai arrumar um quarto, adora, mas vai lavar um jardim. Então, ninguém quer uma adoração parada. Como é que você pode me adorar? Ué, você me ama? Então me respeita. Então, escuta o que eu estou te falando. Quantas vezes, né, a gente chega assim, dia das mães, dia dos pais, a gente fala, eu quero comprar um presente para você. O que a senhora quer? Mãe, principalmente, fala muito isso, né? Não quero nada, não é? Aí ela pede a coisa mais difícil. Quero que vocês e seus irmãos se deem bem. Pô, mas não era mais fácil comprar um negócio? Não quero nada. Quero que vocês e seus irmãos se deem bem. Eu quero que você estude. Eu quero que você seja uma pessoa do bem. Não quero nada. Nossa, o que a pessoa pediu? De uma evolução espiritual.
E a gente acha que, ela não quer nada. Não, ela quer a coisa muito mais de sacrifício do que comprar um presente. Comprar presente eu vou ali fora e resolvo. Quero que vocês se deem bem. Quero que vocês se harmonizem. Eu quero, o dia que eu desencarnar, que eu morrer, que vocês estejam aí se dando bem. Não é que a mãe geralmente fala? Qual a alegria da mãe? Que os filhos estejam em harmonia. Como é que seria diferente Deus? Então esse Deus vai querer que eu leve para ele um holocausto de animal, enquanto eu e meu irmão não nos damos bem? E esse meu irmão, entenda-se, o irmão em Deus? Então a gente começa a perceber que na realidade Jesus, ele espiritualizou a promessa, todas as promessas. Então eles tinham a ideia lá da terra de Canaã, Jesus espiritualiza a terra pelas várias moradas da casa do Pai. Então, todas essas situações, Jesus vem espiritualizando. Então, Moisés é a lei. Jesus é a graça da lei. É quando a gente vai além da lei de Moisés. Então, aquele que gosta apenas de quem o outro gosta também, esse está dentro da lei de Moisés. Gostar do cheiroso, do perfumoso, não é assim? Gostar de quem gosta de mim é fácil. A proposta de Jesus é além. É além. Por isso que a gente fala, que bom que alguém já gosta de quem gosta, porque tem gente que ainda não chegou nem na lei de Moisés. Tem gente que ainda não está nem na lei de Moisés. A gente tem que entender isso. A proposta que nós estamos aqui, que Jesus nos oferta, é para ir além. Numa anotação de Marcos, capítulo 11, diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu não perdoará os vossos pecados. Ou seja, mais uma vez, não o altar, não o sacrifício, mas a prece. É a mesma coisa. Qual é o objetivo de eu entrar em relação com a prece, com Deus? Essa conversa com Deus. Como eu posso não ofertar um animal manchado, porque isso é contrário, e como eu posso ofertar um coração cheio de resíduos? Vamos fazer uma analogia. Então, quando eu entro numa prece, eu tenho que entender que tipo de prece eu estou fazendo. Porque se a prece é a elevação do meu pensamento para se encontrar com as vibrações mais elevadas, qualquer resquício, mancha que tenha nesse coração, cientificamente essa prece não conseguirá se elevar. Ela, pela própria vibração, ela se mantém presa na Terra. Por isso que existem estudos que falam, a prece vertical, a prece horizontal e a prece descendente. A prece vertical, essas preces, aqueles corações que estão limpos, que estão puros. Um coração que conversa com Deus e se despe. Não é de perfeição, não. Ele fala, Senhor, as minhas dificuldades. Então, é aquela prece que a gente brinca, que a gente até fala assim, prece de mãe pedindo pelo filho, aquela prece que rasga o céu e abre as portas, aquela prece com aquele sentimento puro de amor incondicional. E a prece que a gente chama horizontal são esses petitórios materiais que ficam sendo atendidos por esses espíritos dessa própria situação mesmo do terra a terra aqui, são essas preces que a pessoa para só para fazer pedidos. E a prece descendente, que a gente não devia nem chamar de prece, é uma invocação, porque prece é um processo invocatório, são essas preces que a pessoa diria assim, que a pessoa para pedir o mal para o outro, para pedir a ruína do outro. Vai ser atendido? Vai ser atendido. Em todos os grupos tem gente. Cada situação também tem a sua consequência, com quem aquela criatura está se relacionando espiritualmente. Então, tem que entender que para conversar com Deus, a prece tem que ser vertical.
Então eu não posso conversar com Deus tanto com o meu coração todo pesado, pedindo para Ele me perdoar e eu não perdoo, pedindo para Ele me atender e eu não atendo. Então a gente começa a compreender essa busca que Jesus nos faz realizar, quando Ele nos diz que o amor é superior tanto à prece quanto à oferta no altar. Por quê? Se na hora que eu vou ofertar no altar eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu largue a oferta no pé do altar e vá me reconciliar. E se na hora da prece eu também tiver alguma coisa contra, eu vá buscar o meu irmão, ou seja, a prece e o ofertório sem o amor, nada vale. Nada vale. É troca. E Deus não vai se opor a essa aparência. Então, esse altar que Jesus diz, essa oferta que Jesus diz, não é mais material. Ele estava se fazendo entender, mas Jesus espiritualiza. Então, esse altar é a nossa própria consciência. O que eu tenho ofertado na minha própria consciência? No meu coração. O que eu coloco no meu coração de oferecimento? Bem, o que Deus quer de material? Tudo pertence a Deus, o que eu vou oferecer a Deus? Vou oferecer um carro? Uma casa? Vou oferecer para Ele o mar? Começa a perceber que nós não temos nada. O que nós temos é por empréstimo divino. O que eu tenho para oferecer a Deus? Meu mesmo. Bem, a gente começa a pensar. Aquela história da mãe e do pai, o que Ele quer da gente? Qual o maior sacrifício? É o meu orgulho. Vou sacrificar no meu coração o meu orgulho, a minha vaidade. É quando você... Isso sim é oferenda a Deus. Então não é mais material, é espiritual. Eu sacrifico os meus acertos, o meu ponto de vista, em detrimento de uma coisa maior, que é a harmonia e é a paz. Então a gente começa a perceber que nós não reencarnamos mais em um determinado momento para fazer a nossa vontade, não é mesmo? Que para fazer a nossa vontade a gente continuava lá no plano espiritual. Quando a gente reencarna, é para aprender alguma coisa que a gente estudou lá. E o que a gente vem estudando é com Jesus. E o nosso professor não é Moisés, de dente por olho, de dente por dente, olho por olho. É Jesus, é o perdão, é a reconciliação, é o processo de reconstruir alguma história. Nós aqui, nenhum de nós, certamente, somos espíritos superiores, espíritos que não têm raiva ou espíritos que não têm ódio. Nada disso. Nós somos criaturas humanas, com as nossas fragilidades, com as nossas emoções, com as nossas experiências anteriores, com as nossas dificuldades. Ninguém aqui se coloca realizado, não. Mas o que nós já temos de diferencial? Primeiro, nós temos a compreensão do ensino do Cristo. E segundo, nós estamos aqui no esforço, na boa vontade de nos modificarmos, de vencermos aquele padrão antigo da lei mosaica para aceitarmos a proposta do Cristo do padrão moral, do padrão do amor. O amor acima de tudo. É uma caminhada. É uma caminhada longa a ser realizada. Isso não é processo para ser feito numa encarnação apenas. Isso é um processo que nós vamos, por várias e várias vidas, um pouquinho, o quanto seja possível, com a boa vontade. Então, a gente já compreendeu que para viver nesse padrão do Cristo, nós vamos precisar abrir mão dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, e de querer ter razão sempre. Não é assim? Então, a gente, na vida, nem todo mundo gosta da gente, né? A gente não sabe por quê, né? A gente é tão bonzinho. Mas não gostam. E aí?
que nos cabe fazer? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu perdoo fulano, mas não quero ver ele nunca mais. Mas perdoou, mas também não encontra. Não há perdão. Né? E a família é justamente essa possibilidade que vai ter que reencontrar sempre. Não é mesmo? Então a gente, às vezes, fala assim, mas eu faço de tudo para aquela criatura gostar de mim, mas ela não gosta. A gente, às vezes, não fala isso? Eu já tentei de uma maneira, tentei de outra, e não gosta. A gente não pode também se impor. Né? A gente vai aprendendo que não cabe a gente se impor ao outro. A gente começa a compreender que o outro, muitas vezes, nos olha com a intuição de um passado. A gente não pode esquecer que a gente está inaugurando aqui na cena da vida, né? Nós temos um passado, principalmente com os familiares. Nós tivemos as nossas histórias. E essa criatura, quando ela nos olha, ela pode não ter na memória tudo lembradinho que aconteceu, mas tem a intuição, quando chega perto da gente, de quem foi a gente. E ela, naturalmente, ela é o quê? Cuidadosa. Não é assim? A gente não é cuidadoso com aquele que já nos atrapalhou um dia? Então, a gente é cuidadoso. Está sendo cuidadoso. Então, a gente fala assim, faço. Ué, mas a gente mudou e o outro é obrigado a entender que a gente mudou de uma hora para outra. Às vezes a gente não fala assim, pô, mas eu mudei. A gente também tem isso, a gente também coloca o outro numa caixinha e não tira. Fulano é assim, o outro fica ali pulando para dizer que não é mais, a gente não aceita, a gente é mais tranquilo. Ele é assim, eu não tenho mais trabalho de rever aquele novo comportamento. Então é quando a gente começa a pensar assim, poxa, e eu dou oportunidade ao outro de reescrever a história comigo? Eu dou oportunidade, um voto de confiança, de credibilidade para saber que aquela criatura mudou? Então esse é o processo da reconciliação. O outro me machucou, eu também devo ter machucado o outro. Quem é esse outro? Alguém parecido muito comigo, cheio de razões, cheio de ideias próprias, com os seus sonhos, com os seus desejos, com o seu egoísmo, com as suas vaidades, como quem? Como eu. A gente nunca pode esquecer de dizer isso. Como eu. Eu tenho que ofertar ao outro a mesma possibilidade que eu oferto a mim. Eu sou imperfeito. Quando a gente começa a compreender que eu também sou assim, fica mais fácil. Eu sou assim. Os erros que eu ainda tenho, que eu faço, muitos deles, eu me arrependo. A maioria deles a gente se arrepende. E por que eu não sou melhor? Em função da minha idade evolutiva. Eu sou aquilo que eu posso ser. O maior sofrimento é eu não ser aquilo que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser outra coisa. Eu leio esses livros, queria também ser daquela maneira, mas eu não sou. Eu estou no processo, eu estou no esforço, eu não estou parado. Eu quero melhorar. Isso tem que ser sincero. É uma dor muito grande você não ser aquilo que você gostaria de ser, pelo teu entendimento. A minha inteligência já chegou onde eu quero ser, mas a minha emoção ainda não. E às vezes a gente vê lá uma árvore, cheia de fruto verde, e a gente sai dando paulada naquela árvore, tirando fruto na marra. Pega o fruto, come e depois reclama, está duro e verde. Pô, as pessoas também fazem isso com a gente faz isso com as pessoas. A gente quer arrancar o fruto do outro na marra. Ele não está na idade de ofertar aquele fruto. Aquele fruto um dia será tenro e doce. Mas eu tenho que saber esperar o tempo do outro, assim como eu tenho que aprender a esperar o meu tempo. Eu tenho que aprender a me reconciliar comigo, para que eu possa me reconciliar com Deus. Senão a gente vive de mal com Deus. Preciso me reconciliar com o Pai. Mas para isso eu tenho que me reconciliar com o outro. Na realidade, a história sempre
Foi com Deus, não é nem com o outro. É porque eu olho no outro aquilo que eu sou. O outro sou eu. É um pedaço meu. Então eu começo a ser mais cuidadosa naquela relação. O que eu gostaria que fizessem comigo? Que tivessem mais paciência, que me desculpassem, que me perdoassem. Da mesma forma eu tenho que fazer com o outro. Então eu não posso criar o obstáculo da reconciliação, pelo menos. Muitas vezes, somos nós que temos que tomar a frente daquele processo. Porque quando você tem ali uma desinteligência, uma briga, e você segurar no teu ponto de vista que eu estou certo, e daqui eu não saio, o outro também está certo. Ele está raciocinando na lógica dele. Quem disse que é a minha lógica que está certa? Estou certo do meu ponto de vista, ele está na dele. E outra coisa, eu até posso estar certa, logicamente, em termos de um raciocínio mais prático, mas eu tenho que perceber que entre a razão e a necessidade, eu tenho que ficar com a necessidade. O outro pode estar com uma necessidade. Ele está doente. Ele está sofrido. Ele está se enlouquecendo. Aquilo que ele está fazendo é um berro de socorro, de uma forma errada, e está me atingindo. Eu estou com a razão, mas ele está com a necessidade. Olha a diferença. Então, a gente começa a fazer esse discernimento. É como um animal sofrido que começa a machucar todo mundo. E nem sempre a gente pode se aproximar muito. Então, a gente pensa, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso modificar? Então, não adianta eu ficar com a minha razão e o outro com a dele, e criando nesse terreno um iceberg imenso, pedras de gelo. Porque um dia vão falar assim, agora destrói e faz um ninho aí de afeto. Quanto mais crescer, mais trabalho nós vamos ter. Por isso que é importante ir lá. Então a gente pensa assim, muitas vezes pela nossa vontade, a gente nunca mais encontraria aquela criatura. A nossa vontade. Os nossos caprichos, os nossos desejos ainda de orgulho ferido, o outro machucou, o outro me incomodou, a presença do outro me incomoda. Aí a gente começa a pensar, peraí, e eu também não incomodo o outro? E eu também não sou desagradável para o outro? Certamente, É muita vaidade, é muita pretensão acreditar que vai se conquistar todos os corações. Não vamos. Histórias existem muito antigas dessa reencarnação. Problemas muito sérios, a gente só está vendo às vezes a ponta de um iceberg. E vai ter que começar a ser trabalhado. E vai ser trabalhado por quem? Por quem que vai ser trabalhado? Quem que vai começar a desmanchar esse iceberg aí com uma picaretinha? Quem vai ser o primeiro? Aquele que tem mais condições. Que as pessoas vão falar assim, você é bobo, hein? Você é bem bobo mesmo, hein? Fulano fez isso com você, você ainda vai lá. Aí a gente pensa, bobo? Tem que ter muito mais força, coragem e resistência para suportar uma agressão e ficar calado e retornar do que devolver aquela ofensa através de uma outra chispada. Porque as respostas prontas na ponta da língua que todo mundo tem, que não tem bobo. O espírita não é bonzinho, nem bobinho. O espírita está aprendendo a ser bom. Aqui não tem bonzinho. A gente sabe muito bem do que está acontecendo. Então não tem bobo. Tem alguém que quer mudar. E a gente pensa, eu ainda não consigo, mas peraí. Eu quero ser diferente. Eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. E só tem uma senha, a caridade e o amor ao próximo. Enquanto eu não caminhar nessa direção, eu não vou ter paz. Então, inicialmente, não é pelo outro.
Inicialmente, não é nem por mim, porque eu mesmo, muitas vezes eu não quero. É difícil ir lá, olhar para o outro e falar, oi, tudo bem? Pelo menos isso. Olha o esforço de quebrar o orgulho. Mas a gente já faz isso em nome do Cristo. A gente que está aqui não reencarnou mais para fazer a nossa vontade, já falamos isso. Nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas é o tema central da nossa vida. O resto vai ser acessório. A minha vontade é acessória. O tema central é a vontade de Deus. Olha como muda. Por mim mesmo eu não queria ir lá não. Mas espera aí. Eu ainda não sou boa, mas eu estou no esforço. Eu quero mudar. O que Jesus falou? Que não adianta ficar rezando aqui com raiva de fulano. Eu ainda não consigo ir lá falar com fulano? Ainda não. Então vamos pela prece. A prece vai diminuindo essa distância, vai aparando as arestas e vai criando um clima de uma vibração que possibilite esse reencontro. Olha com o poder da prece. Então, quando a gente começa a orar por aquela pessoa, todo dia, pedindo, Senhor, retira do meu coração o pensamento que eu tenho em relação a fulano. Que eu consiga ser uma advogada dessa criatura. Olhar com outros olhos. Que meus olhos sejam bons para ela. Vamos procurar o que ela tem de bom. Eu tenho, por que ela não vai ter alguma coisa de boa? Até eu tenho. Vamos ser mais caridosos com o olhar com o outro. Vamos mudar a ótica? Então a gente começa a pedir que Deus envolva, a pedir que Deus abençoe. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse processo, a gente pode imaginar assim, Jesus, né, próximo a gente, vamos imaginar aquela criatura que a gente está com muita dificuldade no nosso coração, muita dificuldade. Por que a gente fala que às vezes tem muita dificuldade? Porque às vezes são criaturas que a gente até buscou se reconciliar, não tem? E a criatura se nega. É quando a gente entende que tem que respeitar o tempo da criatura, que o tempo vai cicatrizar aquela ferida. Não for nessa, mas será na próxima reencarnação. Aquela situação irá voltar. A gente tem que entender isso. Não foi agora? Vai ser depois. Mas a gente não pode criar obstáculo para essa reconciliação. Então é a hora que a gente sabe que vai se encontrar com a criatura, a gente entra em prece. Senhor, que eu vibre melhor, que eu consiga ser mais simpática, que eu consiga ser sincera no meu desejo de reconstruir essa história. Essa história terá que ser reconstruída. Então, reparem que isso é esforço do cristão. Então, o cristão é aquele que oferta o seu orgulho e dá o seu primeiro passo. E se o outro não quiser? Não é problema meu. O outro é problema dele e do mentor espiritual dele. Eu também já fui assim, cabeça dura. Hoje eu não quero mais ser assim, eu posso pensar assim. Eu não sou mais de briga. Mas eu já fui. Mas eu não quero mais ser. Então a gente tem que entender que o outro não é diferente de mim, não. O outro está no momento que eu já passei por esse momento com aquela criatura, eu estou passando com outra. São momentos, eu tenho que respeitar o momento daquela criatura. Aí eu posso me colocar com mais empatia, me colocar no lugar do outro e entender e falar assim, como a gente é bobo, né? E a gente olha para o outro e fala, como a gente não é bobo, como a gente briga por bobagem, como a gente se desentende por opiniões, por lógicas, por raciocínio, por orgulho, e que um dia a gente vai olhar para trás e vai falar, qual foi mesmo o motivo? Nem lembro mais direito. Mas tem um gelo imenso, nem sei mais. E a gente quer conversar com Deus, quer ofertar a Deus, acreditando que Deus gosta mais de mim do que daquela criatura. Quantas vezes na prece, Senhor, o Senhor está vendo o que fulano está fazendo, não está? Senhor, eu mesmo, está tranquila, mas cuida dela. Olha o que a gente não atrás do passado, né?
Então a gente começa a lembrar que a lei do Cristo é a lei do amor. Isso não existe. Ele não tem como me preferir em relação a ninguém. E Deus, nosso Pai maior, ama a todos indistintamente, a todos. Então, na hora da prece, quando a gente puder lembrar daquela criatura que a gente está com muita dificuldade, vamos imaginar o seguinte exercício. Que Jesus, aquele que a gente vem se dedicando a tantas reencarnações, atraídos pelo seu amor, que nós chamamos de mestre, meigo rabi, né? Doce amigo, ele, o farol das nossas vidas, está com essa criatura agarradinho no braço. E ele olha para a gente e fala assim, olha, eu amo ela de paixão. Que a gente fala assim, como? Né? Mas Deus ama. Eu vejo nela um futuro. Ela está aqui no meu coração amparada e protegida. Ela não vai sair daqui para você entrar. Não será dessa maneira. Habilite-se a ficar aqui comigo e com ela. Você escolhe. Então é a hora que a gente escolhe. E quantas vezes a gente abre mão de Jesus por causa de fulana? Não é assim? Quem está perdendo? Somos nós. Todos nós. Então a gente olha e fala, Jesus, se o Senhor gosta dela tanto assim, certamente ela é uma boa pessoa. Eu é que ainda não estou vendo-a no futuro. Porque todos nós vamos progredir. E se o Senhor, até hoje, tem me perdoado e tem me amado com todas essas dificuldades que eu apresento, Senhor, se mesmo assim, após inúmeras quedas e falhas, até hoje o Senhor me ama, até hoje o Senhor renova as suas esperanças, eu também farei o mesmo. Que possamos assim, todos nós, buscarmos reencontrar com todos esses amigos, que são todos amigos. Nós vamos encerrar lembrando do Salmo 51, que diz assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. Aquele coração que já não tem mais aquele orgulho, é aquele coração que já diz assim, Senhor, meu coração está nesse altar, faça dele o que for melhor. Que Jesus assim nos envolva a todas as nossas famílias, renovando em nossos espíritos o desejo do reconciliar sempre. Graças a Deus.